10 minutos, no máximo 15 minutos, eu estava em Santos, e aí o meu navio atracou em Santos. Eu peguei é coisa de maluco, eu tenho que contar isso, porque, enfim. Aí eu fui de Santos, fui para a capital, de São Paulo. Cheguei lá, peguei o metrô, 30 minutos, peguei o ônibus para São Paulo, Rio de Janeiro. E aí quando a gente atravessa a divisa do estado de São Paulo, no interior do Rio de Janeiro, eu estou do lado direito do ônibus, bem na Dutra, tranquilo, e eu gosto de museu. Eu gosto de museu. Às vezes, pastor Antônio, eu vou no mesmo museu várias vezes. Inclusive lá em Santos tem o Dique do Tororó, aquela musiquinha. Fui no Tororó, beber água, não achei. O Dique do Tororó fica em Santos. Não deu para ir dessa vez, mas eu sempre vou. Aí o ônibus está chegando, o ônibus começa a diminuir, Mateus, e as pessoas começam a parar de falar e olhar para a parte direita da Dutra. E eu olho um museu preto, bonito, e está escurecendo. Estava bonito à tarde. E aí eu começo a perceber umas luzes vermelhas, daqui a pouco, e eu fico emocionado. Quando eu pego o telefone para tirar uma foto, eu observo 2 cruzes de cabeça para baixo, vermelho, escrito: Primeira Igreja Luciferiana do Brasil. Muito cuidado com o que você olha, igreja. E aí rapidinho eu desliguei o telefone e fiquei olhando assim, porque alguém podia pensar que eu tenho parte com um capiroto, mas não, eu sou de Jesus. E eu fiquei olhando assim, gente, tem lá, não vou falar o nome da cidade, mas tem um prédio assim, preto, bonito, uma arquitetura legal, mas é do capiroto, tá? A cidade é bonita, é turística, mas quando você for lá, não vá lá, nem passe mais perto. Deixa só eu passar vergonha. Amém, igreja? Irmãos, o título dessa mensagem é Pão, Pai e Mãe. Amém? Pão, Pai e Mãe. Pão, Pai e Mãe. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Ruth, Antigo Testamento. Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Por favor. Obrigado, irmão Emerson. Ruth capítulo 2, versículo 6. Como o curso é sobre família, casamentos, filhos, hoje o tema do sermão, da mensagem é família. Amém, igreja? Ruth, capítulo 2, versículo 6, Alana, rapidinho, já está ali. E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores, e disse: Esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Amém, igreja? Que família maravilhosa. Quando você abre o livro de Ruth tem 4 capítulos. Ele foi escrito entre 1350 a 1050 anos de Jesus. Mas vamos fechar para facilitar a didática. 1000 anos antes de Jesus. Pode ser, pastor Cristiano? 1000 anos antes de Jesus, alguém escreveu o livro de Ruth. A minoria fala que foi o profeta Samuel. A maioria dos estudiosos falam que foi um autor desconhecido que escreveu. O livro de Ruth tem 4 capítulos e fala dessa mulher moabita. A família, que é o principal aqui, era constituída por um casal e 2 filhos. E era uma família que aparentemente parecia muito equilibrada. Elimeleque e Noemi. Elimeleque significa Deus é rei. Noemi significa doçura. Era uma família tipicamente judaica, uma família tipicamente israelense que vivia em Belém, na casa do pão. Belém significa casa do pão, pão. Por isso que o tema do sermão é pão, pai e mãe. Então, na casa do pão, na casa da fartura, na casa da prosperidade, na melhor cidade para se viver, havia uma família que vivia aparentemente muito legal, muito boa, muito perfeita. Um homem chamado Elimeleque, que significa Deus é rei, uma mulher chamada esposa Noemi, que significa doçura. Na casa do pão, na casa da fartura, na casa da bênção, havia um casal que se denominava Deus é rei e doçura. Que maravilha! Uma família que aparentemente era organizada. Uma família que aparentemente não tinha traumas. Eles tinham 2 filhos, 2 homens filhos, Malom e Quilion. O significado de Malom é doença. O significado de Quilion é morte. Às vezes uma família é engravatada de margarina de propaganda. Ela está tão doente quanto uma família do mundo, igreja. E era a família de Noemi. Nome bonito, postura bonita, filhos, talvez estudando nas melhores escolas de Belém, na casa do pão, só que havia problemas ali naquela família.
E durante alguns anos, nesse período que a família de Noemi e a família de Elimeleque viviam em Belém, veio uma seca muito severa na cidade de Belém. E faltou comida, os animais começaram a morrer. E de Belém, daquela região, eles conseguiam ver Moabe, que aos olhos nus era uma terra mais verde do que Belém. Belém agora não era mais a casa de pão. Belém agora era a casa de morte, era a casa de fome. Eu não sei se você já passou fome, mas a fome talvez seja a coisa mais cruel da humanidade. E eu que rodo por esse país todo, eu sei o que é alguém que passa fome. É algo satânico, diria eu. Agora a casa do pão era a casa da fome. E esse marido e essa esposa, que era Deus é meu rei e eu sou doçura, começaram a olhar para uma outra terra que aparentemente era melhor. Só que Moabe, desde os tempos de Josué, sempre foi uma terra amaldiçoada. Talvez você esteja olhando para uma outra terra, tua família está em crise, mas você está olhando para um outro lugar, para um outro horizonte, que parece bom, que parece saudável, mas não é. Elimeleque toma uma atitude, sai de Belém e vai para Moabe. 10 anos depois ele morre. Fica os filhos e a mãe. Os meninos casam com 2 moabitas. E se você for na raiz do hebraico, quando uma mulher era chamada de moabita, era como se alguém estivesse chamando feiticeira, ou aquela amaldiçoada. Os meninos morrem e fica a sogra e 2 noras. A sogra, que agora não é mais Noemi, ela mesma se autodomina amarga, fracassada, derrotada. Ela está com 2 noras, de outro país, de outra língua, de outra religião, de outra cultura. A casa do pão não era mais casa do pão. O Deus rei, o nome do marido não era mais rei. E o nome daquela esposa não era mais doçura, era amargura. E aí ela ouve que em Belém a seca se encerra e agora a prosperidade volta para a casa do pão. Porque Deus sempre providencia, igreja. Deus nunca vai faltar com a sua palavra. E Belém volta a ser o que era para ser. Ela volta com as suas 2 noras. No meio do caminho ela para e fala: olha, vocês podem ir, porque vocês não têm a mesma religião, vocês não têm a mesma cultura, a gente não é do mesmo povo. Orfa, que é uma das noras, volta para sua terra. Noemi fica. E aí onde ela é o texto que é o versículo que a gente mais conhece do livro de Ruth. Para quem ainda não leu o livro de Ruth, você consegue ler em um dia, rapidamente. Inclusive é uma história de amor. Ela fala: o meu Deus é o teu Deus, o teu povo é o meu povo, é meu povo. Onde você for, eu vou ir. O resto daquela família fragmentada, destruída, onde Deus não era mais rei e onde não havia mais doçura, uma mulher moabita, através da pregação da sogra, através do testemunho da sogra, se converte. Resolve voltar com a sogra para Belém. E o livro de Levítico, ele fala também de questões sociais. Havia 2 leis fundamentais, entre outras, no livro de Levítico, que nas fazendas, os funcionários que colhiam o que caía do cesto, podia deixar para o estrangeiro. Era a lei. Essa moça moabita, porque ela não tem nome até então, ela é uma desconhecida, amaldiçoada, numa terra de malditos, numa religião estranha, sem conhecimento de Deus. Ela começa a entrar nas fazendas e o que caía do cesto ela colhia. O que caía do cesto ela colhia. O que caía do cesto ela colhia, levava para casa e fazia comida para a sogra. Nesse versículo que a gente acabou de ler, chega o Boaz. Para mim, Boaz é o Henry Cavill do Superman, aquele cara inglês bonitão, inglês bonito, que fez Missão Impossível. Eu sempre, quando eu leio o livro de Ruth, eu acho Boaz é o Henry Cavill. Ele pergunta aos funcionários: quem é essa moça? O funcionário vai dizer: é a moabita. Ela não tinha nome. Ela não tinha identidade, ela era só mais uma. Ele se interessa por essa moça. Ele vai ter com ela e ele fala: olha, a partir de agora você vai continuar colhendo o que cai aqui. Nenhum dos meus funcionários vão lhe assediar, vão lhe violentar, vão lhe agredir. Você agora é minha protegida. E ele começa a perceber o comportamento dessa mulher, que todo mundo chamava de moabita. Moabita, estrangeira, sem identidade, amaldiçoada. Um fragmento de família, ela e a sogra. No último capítulo, no capítulo 4,
Esse moço, Boaz, ele era parente distante da família do marido de Noemi. E voltando ao Levítico, tinha essa primeira lei, que a pessoa que era estrangeira tinha o direito de colher o que caía dos cestos. Havia a figura do remidor ou do resgatador. O parente mais próximo tinha o direito jurídico de arrendar tudo, todas as fazendas, todas as empresas da parente mais próxima, para que o nome do falecido perpetuasse. E esse moço, ele se encanta com Ruth. Esse moço, ele se encanta com a Ruth. Ele sabe o nome dela, ele procura entender o histórico dela, ele acompanha a vida dela, ele se casa com ela e ele tem um filho com ela. Noemi pega o garoto no colo e as mulheres da vila, do vilarejo de Belém, dão o nome de Obed. Obed cresce e casa, tem um garoto chamado Jessé. Jessé cresce e casa, tem 7 filhos. O mais magro, o mais estranho era Davi. Davi é o principal rei de toda a história humana, cuja qual genealogia o Senhor Jesus Cristo pertenceu e pertence. Uma família fragmentada, que não mora mais na casa do pão, onde Deus não é mais rei e onde não é mais doçura, por causa de uma mulher moabita, fora da promessa, amaldiçoada. Ela achou graça nos olhos do remidor. Aquele que podia mudar a vida daquela mulher, daquela família, assim o fez. As nossas famílias estão de pé, graças ao Senhor Jesus que nos remiu, nos comprou. Esse é o evangelho, pastor. A gente está em crise. Fica. Se o Elimeleque fosse sujeito homem, igreja, e ele não fugisse da batalha, se ele ficasse, se a Noemi fosse uma mulher de Deus e falasse: cala a tua boca que eu que mando aqui, a gente vai ficar na fome, porque Deus é conosco, os filhos não teriam morrido, não teriam dado nome de doença e nem de morte. Mas o texto vai dizer que eles deram esse nome. Quer ir para Moabe? Moabe tem doença e morte. Fica na crise, Jesus. Fica na crise. Fica na crise que o remidor vai aparecer. Eu não sei quando, não sei como. Ele vai aparecer. O Boaz, que era o remidor, o resgatador, ele dá o primeiro passo, se aproxima da menina. Ele pergunta o nome dela. Ele pega todo o histórico de vida dela, casa com ela, dá um filho e restaura a vida dela em todos os aspectos. Exatamente o que aconteceu contigo e comigo, o que acontece todos os dias com a nossa família. Jesus, talvez o mundo nos chame de amaldiçoado, talvez o mundo não nos respeite, não conheça a nossa identidade ou a nossa história, mas o Espírito Santo de Deus sabe quem você é. Os olhos de Deus te acompanham desde o ventre da tua mãe, porque Deus é amor, igreja. E Jesus age na hora que Ele bem entende, para resgatar e para remir. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Você pode estar em qualquer terra que você tiver, se você permanecer e esperar o remidor, ele não vai falhar. Mas é no tempo dele, é na hora dele. Eu não vou aqui manipular a tua emoção. Eu não estou falando para qualquer tipo de plateia. Eu estou falando com ovelha, com filhos e filhas de Deus, pessoas das quais Jesus morreu na cruz e ressuscitou. O remidor, o resgatador da tua família é Jesus. Continua. Faz o curso, recicla, faz de novo, lute pelo seu marido, lute pela sua esposa, lute pelos seus filhos, lute pelo seu pai, lute pela sua mãe, evangelize, deixa Deus trabalhar no meio da sua família. Mas pastor, a gente está em crise, não tem mais pão. Continua. Eu tive uma experiência dessa. A maioria que sabe que eu fiquei 7 anos no norte, eu não queria estar, e eu tinha 16 anos de Forças Armadas. E eu falei: hoje basta, pastor Hebe, eu vou pedir baixa, eu não aguento mais, eu não quero estar aqui, eu estou sofrendo, minha esposa está sofrendo, meus filhos estão sofrendo, meu filho não sabe ler. E eu, na audiência com a autoridade, quando meti a mão na maçaneta para ir embora da marinha, Deus falou: tira a mão daí, eu que te botei aí dentro, você não vai sair. Não fuja, principalmente você homem. Fique no lugar. Pastor, a munição está acabando. Deus vai enviar um anjo. A AK-47 de Deus vai abençoar você. A espada, o caça, o porta-aviões. Fica no lugar. Não vai para Moabe.
é mais verde, é mais bonito, tem mais comida, mas é maldito. Fica com a tua esposa, fica com teu marido, fica com teus filhos. Ai, vou para outra igreja, fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Pastor Heber é bom, é de Deus, fica aqui. Pastor, o senhor é maluco, fica aqui, me dá um remédio, eu tomo, Rivotril, não tem problema. Me perdi, um grande abismo, tropecei, e por uma estrada, era só ficar, uma hora ia passar crise, igreja. Que maluco de marido é esse? Vai-te embora, para uma terra amaldiçoada, de inimigos históricos, de idolatria, de corrupção moral e espiritual, social. Os filhos morrem, mas essa moça entendeu o plano de Deus. Essa moça ficou ali, trabalhando, num serviço que não tinha tanto glamour ou status. Ela era como se fosse hoje, no Mato Grosso, ou no interior de Minas, uma boia fria. E não tem nada demais ser boia fria. Ela entendeu o plano de Deus. Ela entendeu que achou um remidor, um resgatador. Nós também somos a noiva. Ele nos resgatou. Boaz resgata, reme e casa. Jesus já fez isso. Só falta voltar para casar. E ele vai casar com a Ruth que estiver em Belém. Se você for para Moabe, não tem casamento com resgatador. Fica em Belém para casar com o Senhor Jesus. Deus nos abençoe, igreja. Pastor Heber.